Olá, caros alunos e alunas. Vamos para mais uma aula de consultoria empresarial. Ainda estamos bem no início da nossa disciplina, então nós estamos trabalhando alguns conceitos bem básicos para tentar fazer uma introdução bem tranquila para vocês aí no ramo da consultoria empresarial. Na aula de hoje, nós vamos basicamente trabalhar uma diferenciação entre consultoria e assessoria. Nós chegamos até a abordar esse assunto na aula anterior, mas o objetivo aqui é que vocês, ao perceberem as áreas de atuação, tanto da consultoria quanto da assessoria, consigam fazer o cruzamento com as disciplinas que vocês têm no curso de administração. Dessa forma, eu vejo que fica mais fácil para vocês irem explorando as oportunidades que vão aparecendo ao longo do curso, para vocês conseguirem identificar qual seria uma boa área de atuação, de repente para vocês, no futuro, atuarem como consultores. Então, basicamente aqui nós vamos primeiro abordar a consultoria, que eu até diria vai ser o foco da nossa disciplina, então nós vamos estudá-la com bastante profundidade. A pergunta que fica é: o que é uma consultoria? Consultoria é um serviço de recomendação oferecido por um profissional ou uma empresa. Por que recomendação? Como nós vimos na aula anterior, não necessariamente o consultor ele vai ser a pessoa ou a empresa ou a equipe que vai fazer a implantação dos processos recomendados pela consultoria. Então, muitas vezes, o consultor ele vai fazer uma análise do problema, ele vai identificar oportunidades de melhoria, vai passar o receituário, vamos dizer assim, para a empresa, e a empresa com a sua equipe interna vai correr atrás da implantação ou da implementação daquelas soluções. Pode ser que o consultor atue diretamente ajudando a empresa? Sim, de repente pode ser um outro escopo de projeto que pode ser passível de ser executado com certeza. E a intenção desses empreendimentos de consultoria é identificar a necessidade dos clientes, que nós vimos na aula passada, identificar os problemas, as disfunções organizacionais, mediante o quê? Diagnósticos, e então nas aulas seguintes nós vamos aprofundar esse tema. O que é fazer um diagnóstico? Quais são as ferramentas utilizadas para se fazer um diagnóstico, para se identificar as doenças organizacionais? E com isso definir soluções e orientar ações de melhoria. Por isso que orientar ações de melhoria está diretamente relacionado com recomendar. Você apenas vai fazer uma recomendação. Olha, para você aumentar as suas vendas, você pode adotar tais ações. Para você reduzir o custo da produção, você pode adotar tais ações. Para melhorar a satisfação dos seus funcionários, você pode adotar tais ações. Sempre no aspecto da recomendação. E quais são aqui alguns segmentos de consultoria? Olha, você pode fazer uma consultoria financeira, de recursos humanos, uma consultoria de marketing. Na consultoria financeira, por exemplo, você vai analisar, planejar e traçar estratégias financeiras. Esses objetivos podem tanto ser para pessoas físicas quanto jurídicas. Hoje, por exemplo, você tem os planejadores de finanças pessoais. É uma área que está muito na moda, está crescendo bastante. Então, você vai ajudar famílias, você vai ajudar indivíduos a melhorar as suas condições financeiras. Mas, claro que o grande filão realmente está aí atuando junto a empresas prestando esse tipo de consultoria. Então, a consultoria, isso tem sempre que ser reforçado. E não é só na questão da consultoria financeira. Olha, tem adaptação baseada nos propósitos de cada cliente, ou seja, você vai identificar onde cada cliente quer chegar e com base nisso você vai fazer um estudo e propor soluções para que financeiramente ele atinja os seus objetivos. Já uma consultoria de recursos humanos, por exemplo, já tem como propósito entender o convívio entre funcionários e gestores. Aqui está muito ligado à questão do clima organizacional, satisfação ou insatisfação no ambiente de trabalho. Pode ter, por exemplo, consultorias voltadas para a área de recrutamento. Pode ter aí algumas consultorias ligadas, por exemplo, para a parte de desenvolvimento de equipes. Então, essa consultoria promove o desenvolvimento das pessoas dentro das organizações.
até diria, das pessoas e das organizações. Desenvolvendo pessoas, você também vai desenvolver o potencial de crescimento da organização. Já uma consultoria de marketing é um serviço que tem como objetivo contribuir com empresas que planejam aumentar a visibilidade no mercado, atrair novos clientes, fidelizar seus consumidores atuais, vender mais, aumentar os seus lucros. Olha só, aqui a gente tem um misto, né? A gente meio que engloba marketing com vendas, tá? Se a gente for analisar a nossa disciplina de marketing, a gente sempre faz essa diferenciação, que marketing é um pouquinho diferente ali de vendas e tudo mais tal, mas numa consultoria de marketing, o objetivo geralmente é sempre vender mais, trabalhar com seus consumidores, trabalhar a fidelização, de repente fazer expansão de mercado, né? Adotar ferramentas estratégicas aí para captar novos clientes, principalmente hoje uma consultoria que está muito em alta, consultoria de marketing digital, visto que o marketing tradicional ele está ficando cada vez mais de lado por causa aí das novas mídias, das novas estratégias que surgem. O marketing digital, por exemplo, é uma grande área que pode ser trabalhada. Já nós temos ali também consultorias específicas para vendas, que eu quis dizer lá na consultoria de marketing, que o objetivo do marketing geralmente é sempre vender mais, mas você pode ter consultorias especializadas em vendas. Neste caso aqui, nós estamos focando mais nas estratégias comerciais. Então, aqui nós podemos ter, por exemplo, dentro de uma consultoria de vendas, análise de portfólio, você pode ter uma análise da equipe de vendas, desenvolvimento da equipe de vendas. E então, essa consultoria apresenta alguns métodos para indagar os potenciais clientes, e com base nos seus perfis, trabalhar as equipes, trabalhar as estratégias, de modo a também vender mais. Nós podemos ter uma consultoria voltada para a área tributária, então nesse caso aqui também a gente tem um paralelo aí com a financeira, mas na área tributária, basicamente, o consultor ele vai procurar ajudar as empresas que se encontram com problemas com tributos. Então, por exemplo, eu estou pagando muito imposto. Existe alguma forma dentro da lei, com certeza, mas mesmo dentro da lei existem brechas que podem ser exploradas, de modo a direcionar e defender a empresa em caso de processo e cobranças indevidas ou não, ou mesmo, de repente, desenvolvendo aí algumas estratégias para a redução de tributos. Eu mesmo já tive problema, eu pagava na minha empresa um determinado percentual de imposto. Aí eu troquei de contador e esse contador me falou, olha, se a gente fizer algumas alterações aí na sua empresa, se a gente fizer uma análise melhor do seu faturamento, a gente consegue te mudar de enquadramento. Isso fez com que o meu imposto ele caísse de 15% para 6,5%, o que dependendo do montante já é uma variação extremamente importante. Então, a consultoria tributária, ela vai focar muito nessa questão dos impostos e dos tributos, coisa que geralmente um contador faz, né, com muita precisão. Já uma consultoria de qualidade é uma consultoria que vai também ajudar os clientes, mas as ações desenvolvidas vão estar muito mais ligadas a aperfeiçoamento da qualidade dos produtos, a análise de matéria-prima, de repente desenvolvedores, né? Desenvolver aí os seus fornecedores, mas também existem consultorias muito específicas. Aqui na nossa região, por exemplo, nós recebemos muitas consultorias na área de certificação de café, por exemplo, né? Então, aqui nós temos empresas voltadas para a consultoria da qualidade que vão ajudar as empresas a obter determinado tipo de certificação. A mais comum no mercado é a certificação ISO 9000, que é uma certificação padrão internacional de qualidade que muitas empresas buscam, mas existem certificação ISO também para a área automobilística, para a área de gestão ambiental, existem diversas certificações que também podem ser trabalhadas. Uma outra área que, por sinal, é uma área que eu costumo atuar e que eu gosto bastante é a consultoria na área de processos.
Então, neste caso, o que é um processo? É um conjunto de atividades que, ao serem desenvolvidas, visam atingir um determinado objetivo. Então, a gente vai estudar muito isso em gestão da qualidade, mas aqui, basicamente, um processo, né, se você faz uma análise da sua empresa, uma empresa nada mais é do que uma coleção de processos, de uma série de atividades que são executadas uma após a outra, ou muitas vezes paralelas, né? Mas sempre com o objetivo específico de se atingir um determinado resultado. Então, na consultoria de processos, que está muito ligado, às vezes, com a questão até mesmo da gestão da qualidade, gestão financeira também, porque existem processos financeiros, a gente faz o mapeamento das atividades da empresa, faz uma análise dessas atividades, verificam quais aquelas que agregam valor, quais as que não agregam valor, procura buscar uma otimização dessas atividades e, consequentemente, ao otimizar as atividades, a gente acaba aumentando o resultado da empresa do ponto de vista ou aumentando o faturamento ou, de repente, reduzindo, fazendo um trabalho de redução de custos dentro dessa empresa também, né? Em ambos os aspectos você está melhorando o resultado da empresa através da melhoria das suas atividades. E assessoria? O que vem a ser assessoria? A assessoria atua como uma assistência. Lembra que nós vimos isso na aula anterior? Na assessoria, o empresário, a empresa, ela tem um acompanhamento do assessor. Então é uma coisa mais de longo prazo, não é uma coisa temporária, como nós vimos dentro do conceito de consultoria, que tem um início e um fim. Ou seja, ele é um esforço temporário. Não, a assessoria, geralmente você tem um acompanhamento no longo prazo. Então, o assessor, ele tem geralmente um contrato onde mensalmente ele faz algum tipo de ajuda ao empresário ou quando demandado. Às vezes você tem isso também. Eu já vi casos da assessoria, uma assessoria jurídica, por exemplo. O assessor ele está ali, surgiu uma necessidade, o empresário pode contar com a ajuda daquele assessor porque já existe um contrato para que isso ocorra, né? Então, pode ser uma assistência de um profissional ou de uma empresa especializada em um determinado segmento, e a sua função é executar exatamente o que a empresa solicita, ou seja, ela realiza as atividades operacionais requisitadas pelos clientes com o intuito de sanar problemas muito pontualmente. Então, aí basicamente a grande diferença é justamente essa questão da proximidade ou da constância do desempenho do trabalho. Pode ser, por exemplo, uma assessoria contábil. Por exemplo, no caso de todas as empresas, né, elas vão precisar de um contador. E aquele contador, mensalmente, ele tem que fazer a escrituração contábil, a apuração dos impostos e assim por diante. Então, nesse caso, a assessoria contábil vai estar muito voltada para essa questão do cumprimento das obrigações tributárias e fiscais. E o papel, né, é de assistência no controle, na compreensão dos movimentos e decisões financeiras. De repente, o seu contador pode falar, olha, você está misturando aí contas pessoais com contas da empresa, isso não pode. Olha, como eu dei o exemplo agora há pouco, você está pagando muito imposto, então vamos trabalhar aí no sentido de fazer alguma coisa sempre dentro da lei, de modo a ter uma redução dos seus impostos. Já uma assessoria jurídica, que está mais voltada para as questões legais, vai ter o acompanhamento diário da empresa, das pessoas físicas, que apresentam uma alta transação comercial e ações judiciais e que necessitam de profissionais da área do direito. Então, aqui nós podemos ter, por exemplo, especialistas em direito empresarial, especialistas em direito civil, em direito contratual, em direito do trabalho. Dentro da minha experiência, a maioria das assessorias jurídicas estão mais voltadas para essa questão trabalhista, que é justamente defender, orientar a empresa em caso de ações trabalhistas, tanto preventivamente quanto corretivamente. Então, vamos ver, a assessoria jurídica vai orientar o empresário sobre as questões legais, porque o empresário ele não tem noção, ele pode até conhecer um pouco, mas ele não é especialista nas leis.
O assessor jurídico é que vai falar, olha, aqui as suas horas extras estão limitadas a tanto, né? No caso, por exemplo, de uma demissão, de repente fazer uma boa orientação sobre como proceder em relação àquela demissão. Então, tudo isso aí aborda, né, está dentro da assessoria jurídica. Empresas maiores necessitam de assessoria de imprensa. Então, é muito comum, por exemplo, multinacionais, principalmente quando elas têm problema com seus consumidores. De repente, uma empresa ela tem um problema de qualidade e isso repercute no mercado. Qualquer coisa que venha, por exemplo, a denegrir a imagem da empresa ou colocá-la em maus lençóis perante ao seu público, você pode ter uma boa assessoria de imprensa que vai, olha lá, ter como objetivo criar uma boa relação entre o cliente ou um futuro cliente com um veículo de comunicação. Então, ela vai, né, ser especialista aí nas mídias, na questão de elaboração de textos para serem veiculados junto a essas mídias. Então, a sua colocação é a busca, né, por uma mídia espontânea a partir de um relacionamento com pessoas responsáveis por desenvolver conteúdos para meios de comunicação. Então, um assessor ele pode tanto fazer por ele mesmo, né, as comunicações e assim por os informes, como de repente ele pode contratar produtores de conteúdo. Mas geralmente as assessorias de imprensa elas podem atuar corretivamente também, em caso, por exemplo, de problemas que a empresa possa ter junto ao seu mercado, mas ela pode também atuar no sentido de criar uma boa conexão da empresa com o seu público. Então, ele atuaria ali bem voltado um pouco para a área do marketing da empresa, né? Poderíamos ter ali uma assessoria tributária, que é muito parecida aqui, olha, no slide anterior com a assessoria contábil, mas nesse caso aqui, a diferença é que você não vai fazer a contabilidade da empresa, você vai atuar meramente na questão de tributos. Existem empresas aí que ganham muito dinheiro dando assessoria tributária, averiguando os tributos que se pagam, averiguando possibilidades de melhoria, de apuração de impostos, né, de estados para estados, dentro do estado, fazendo toda uma engenharia tributária, de modo que a empresa melhore o seu resultado mediante redução do pagamento de tributos, tá? Então, neste caso aí, o papel é orientar a empresa com os assuntos relacionados ao posicionamento da empresa, tanto fiscal quanto tributário. Aqui eu trouxe para vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, o que nós chamamos de Big Four, né, seriam aí as 4 maiores empresas, isso aqui a nível mundial, que seria a Deloitte, a KPMG, a PricewaterhouseCoopers, né, que agora recentemente ou há uns anos atrás, né, às vezes eu perco um pouco a noção do tempo, mudou o nome para PwC, mas o original era PricewaterhouseCoopers, né, e a Ernst Young, que também é aí fechando esse ciclo das Big Four ou das 4 maiores empresas de consultoria mundial. Então, para quem se interessa pelo assunto, eu recomendo que entrem aí no site de cada uma dessas empresas e já façam algumas consultas. Quem sabe isso pode ser inspirador para vocês. E do ponto de vista do Brasil, nós temos aqui a Falcone, que é uma das maiores na área de revisão de processos, na área de gestão da qualidade, que é do Vicente Falcone, o fundador, né? Foi um dos fundadores. Recomendo que vocês explorem essa empresa e principalmente os livros do professor Vicente Falcone. É uma fonte de inspiração, é uma fonte de gestão assim, excelente para vocês estarem consultando. A Stefanini, que é uma empresa nacional, mas de porte mundial, mas que atua basicamente na área de tecnologia da informação, também é uma gigante. E nós temos a TOTUS Consulting, né, que é o braço de consultoria da TOTUS,
que tem aí o software Proteus, né, antiga Microsiga, que também é uma das maiores do Brasil. Então, todas essas empresas servem aí como inspiração. Se vocês entrarem lá, vocês com certeza vão receber muitos insights em termos de consultoria, em termos também de gestão empresarial, tá ok? Então, nessa aula de hoje, o objetivo era justamente esse, era a gente fazer essa diferenciação de consultoria e assessoria, e diante das áreas que vocês podem atuar, vocês olharem na grade do curso de vocês e identificar aí possíveis áreas que vocês possam vir no futuro a se especializar e trabalhar como consultores externos ou, de repente, consultores internos, que é também uma questão que nós vamos ver nas aulas futuras. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até lá, tchau, tchau.